Oi, pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui a monitoria sobre estudos observacionais. Então, a ideia agora é tratar de todos os estudos observacionais. A gente vai começar dos mais básicos, dos que são mais simples, mais abrangentes e que têm menor evidência científica. E aí a gente vai evoluindo para aqueles que são mais fortes, que têm mais evidência científica. Então, primeiro eu vou falar aqui um pouco sobre relato de caso e série de casos, que na verdade são dois tipos de estudo, mas que eles são muito parecidos. É... Cadê a mãozinha aqui, né? Tá aqui a mãozinha. Então, características. O relato de caso, tanto o relato de caso quanto série de casos, são estudos muito subjetivos, que estão muito relacionados com a impressão do pesquisador, ou então do instituto que está promovendo o estudo. É, Vão ser feitas as descrições clínicas, então todos os sinais e sintomas, o processo diagnóstico, as intervenções terápicas, o curso da doença, desfecho. Então, vai ser feita a descrição, no caso do relato de caso, podem ser feito até comparação entre três relatos, normalmente é feito só um mesmo. E no série de casos, podem ser até 10 casos relatados na série. Esses estudos eles têm uma qualidade bem interessante quando a instituição que está sendo aplicada, tipo assim, o hospital que está promovendo o tratamento, um novo tratamento, ou então está combatendo uma nova doença que, que não foi relatada em outros lugares. Quando existe homogeneidade nesse tratamento, a gente pode até quase gerar uma certa inferência, quase um efeito de comparação. Então, eles é um estudo interessante para quando é uma doença rara muita que não tem muita referência na literatura. Eu coloquei aqui essa foto desse filme, não sei se vocês conhecem, que se fosse um filme verídico, né, ia ser um excelente relato de caso, que é o curioso caso de Benjamin Button. O carinha nasce lá todo idoso e conforme ele vai envelhecendo, na verdade o corpo dele regride, ele vai ficando cada vez mais novo e o desfecho dele, em vez de ser morte, ele volta a ser um bebê. Seria um caso realmente bem interessante, bem curioso de se relatar. Prós e contras. Esse daí serve tanto para o relato quanto para a série de casos. A principal pró é auxiliar no delineamento clínico, porque normalmente isso são feitos para situações que não estão descritas na literatura. Então, numa situação que não tem nada de referência, a primeira pessoa que se encontrar com aquele caso, com aqueles primeiros casos, ela vai descrever isso e essa descrição ela vai ser a base de outros estudos. Então, na pirâmide de evidência, relato de caso e série de casos está na base, porque é o fundamento, é o primeiro passo na construção do conhecimento científico a respeito daquela condição. E os contras? Não possui grupo de comparação, porque a gente só fala a respeito dos afetados, dos que têm aquele agravo. Os resultados eles são muito específicos, tipo assim, não dá para fazer generalização para a população, então vão ser aqueles indivíduos naquele local, naquele período, então tá muito individualizado, tá muito específico os resultados que são relatados. Por causa disso, eles podem gerar equívocos, porque não são as conclusões que a gente tira de um relato de caso não são conclusões generalistas. Eles podem ajudar a gente a interpretar o acontecimento e formular algumas hipóteses, mas ainda assim é um estudo muito primordial. Então, eu não posso pegar o relato de caso, assim, um especialista publicou
um tratamento que ele fez para uma determinada doença que vai contra os outros tratamentos convencionais. E aí ele está colocando lá só o relato da experiência dele. Isso daí é uma evidência muito fraca. Eu não posso pegar e comparar contra outros estudos, estudos observacionais, estudos de intervenção, que já são muito mais consolidados. Então, às vezes, pegar um relato de caso em algumas situações que existem outros estudos mais fortes em nível de evidência, pode gerar interpretação equivocada. Agora vamos falar dos estudos observacionais analíticos. Na verdade, o transversal ele pode ser tanto descritivo quanto analítico. O relato de caso ele é puramente descritivo. Ele não vai buscar comparação. O transversal ele pode ser descritivo ou analítico. O transversal, uma coisa chata dele é que ele tem vários nomes. Então ele pode ser chamado de estudo seccional, estudo de corte, estudo de prevalência, cross-section, em inglês, cross-section. Tudo isso para dizer estudos transversais. Estudo de prevalência também é muito utilizado para o nome desse estudo. Então a característica dele é que no mesmo momento o pesquisador, ele em um único momento, ele vai avaliar o paciente, vai pegar o prontuário, vai comparar exposição ao que ele foi exposto e qual foi o resultado dessa exposição, qual foi o desfecho. Então, o estudo transversal ele é muito comparado com uma foto. É uma foto daquele momento, é um estudo estático. Então, eu vou observar lá dados do CAIC. Aí eu pego o prontuário. Quais são as crianças que têm desnutrição? E quais delas a mãe não fez pré-natal? Aí eu posso avaliar naquele mesmo momento a exposição, que foi não ter feito pré-natal, e o desfecho, que seria a desnutrição infantil. E aí nunca mais o pesquisador vai pegar aqueles dados, não vai encontrar o paciente em outro momento. Então, em um único momento, ele é feito todas essas análises. Aí, como eu falei, né, ele pode ser um estudo descritivo, que tem uma estatística mais simples, ou eu posso fazer uma comparação. Aí vai ser um estudo analítico. No estudo analítico, a gente calcula a razão de prevalência. Razão de prevalência. Dentre os estudos analíticos, o estudo transversal é o estudo mais simples, porque ele não tem o fator da temporalidade. Então, por ser um estudo mais simples, ele é um estudo mais rápido, ele é tido então como estudo inicial. É um estudo mais barato, mais rápido, então ele é feito em fases preliminares. Então vamos dizer assim, começou com um relato de caso. Um profissional relatou um caso que ele viu lá na prática dele. Aí numa outra cidade, um hospital teve vários casos e a equipe responsável lá resolveu publicar um relato de caso. Aí começou a pipocar vários relatos de caso. Aí já tem amostragem suficiente para fazer um estudo de prevalência. Aí esse estudo de prevalência vai dar informações, como o nome diz, né? A principal informação dele é informar a prevalência do agravo. E isso é fundamental para formular hipóteses e estruturar os próximos estudos, os estudos que são mais complexos. Então, a principal medida é a prevalência. Ela vai permitir fazer associações entre a exposição e o desfecho, e permite formular hipóteses. A gente não pode testar, porque a comparação é muito fraca, e para testar a hipótese tem que ter aquele elemento da causalidade, e na causalidade é fundamental a temporalidade, né? E aqui, como a gente está medindo ao mesmo tempo,
não tem o efeito não tem o caráter da temporalidade, então não dá para estabelecer não dá para validar as hipóteses. Aí a foto que eu coloquei aqui do estudo transversal é um pastel. Porque quando a gente dá uma mordida no pastel, dependendo de que parte, imagina lá, eu estou comendo o pastel e um colega pede uma mordida. Se eu der para ele o começo do pastel, aqui no começo do pastel só tem massa. Então, se ele morder nesse instante, ele só vai encontrar massa. Se ele morder nesse instante, aqui ele pode encontrar queijo. Se ele morder aqui, ele pode encontrar tipo carne e queijo. Então, isso daí mostra bem o corte, né? E também chamado estudo de corte, porque a cada momento que a gente tirar uma medida dessa, a gente vai estar fazendo um corte no fenômeno, que seria como se fosse a mordida no pastel. Aí algumas aplicações para o estudo transversal. Então ele é bom para determinar a frequência do evento, né? Então, quando a gente viu lá em vigilância epidemiológica, evento sentinela, inquéritos epidemiológicos, todos esses são estudos transversais para identificar a frequência dos acontecimentos relacionados a uma determinada condição, um determinado agravo que chamou a atenção. E aí ele pode relacionar fatores de risco. Na verdade, todos os estudos analíticos, eles podem correlacionar os fatores de risco através das medidas de associação. E cada estudo vai ter a sua medida de associação. Assim, né? Como eu estava falando, ele permite estabelecer a associação entre as variáveis. Ele é muito útil para planejamento e também para avaliação em saúde pública. Então aqui, ó, vigilância epidemiológica, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, todos esses órgãos podem lançar mão de estudos transversais para identificar a frequência, a partir dessa frequência, fazer um planejamento das medidas de ações públicas e depois fazer uma avaliação dos efeitos dessas medidas que foram tomadas. E aí, como eu falei, a questão da hipótese, né? O estudo transversal ele é muito bom para formular hipótese porque ele é o estudo mais simples que permite estabelecer associação. Relato de caso, ensaios in vitro, em animais, não permitem estabelecer associação. A partir de estudos transversais, sim, a gente vai ter a razão de prevalência, que é uma medida de associação. E aí, quanto maior, dentro daqueles critérios de causalidade, né? Quanto maior for a força de associação, maior é a evidência de que aquele fator é um fator causal para o desfecho. E ele também é muito bom para como estudo preliminar. Então, pode selecionar dados, selecionar participantes para outros estudos. Vantagens e desvantagens. Então, as vantagens. A principal vantagem que eu vejo é essa daqui, ó, que ele é simples. E aí, por ser um estudo simples, ele vai ter como consequência é mais rápido de fazer e é mais barato também. Para mim, essa rapidez e esse custo baixo são consequências de ser um estudo simples. Aí, como eu já falei, ele é bom para formular hipóteses a partir da medida de associação. E aí depois a gente usa um estudo mais robusto para confirmar essa hipótese. Como o nome diz, né, o estudo é transversal, também chamado de estudo de prevalência. Então, ele é... Toda vez que eu faço um estudo de prevalência, de qualquer tipo, seja geral ou específico, eu estou fazendo um estudo transversal. Ele pode também estimar risco, ele mostra qual é a proporção de expostos na população pelo risco que eles correm na razão de prevalência. E uma coisa legal também é que eu posso analisar vários fatores ao mesmo tempo. Então, posso fazer uma análise multifatorial.
Desvantagens. A gente não tem a sequência temporal. Então, como não tem a sequência temporal, eu não posso testar a hipótese para confirmar a relação causal. Esses três aqui estão muito relacionados, porque como eu não tenho sequência de tempo, eu não posso estabelecer o critério temporal dentro daqueles. Eu não posso estabelecer a relação temporal dentro daqueles critérios causais. E aí, como eu não posso confirmar essa relação causal, eu não posso testar a hipótese do se é ou não risco. A gente pode apenas formular as hipóteses para estudos mais robustos. Quando tem doenças raras, o estudo transversal ele não é muito eficaz, porque ele precisa de um N amostral muito alto. Então, ou vai dar erro estatístico para manter o intervalo de confiança, vai ficar muito amplo estatisticamente, ou então vai ficar muito caro, porque vai ter que pegar uma amostra muito grande. E se eu tenho prevalência, eu não tenho incidência. Porque na prevalência a gente está pegando no momento. E na incidência eu preciso estar acompanhando. Aí vocês lembram, né? A prevalência são os casos existentes, a incidência são os novos casos. Aí sobre medidas de associação. Os três estudos analíticos, transversal, coorte e caso-controle, cada um deles tem uma medida de associação, que é uma conta estatística que a gente faz para chegar no valor. Aí esse valor ele vai ser analisado para identificar se aquele fator oferece proteção ou oferece risco para aquele desfecho. Então, todas as medidas de associação elas são baseadas na tabela de contingência. Aí a tabela de contingência é feita assim. Ó. A gente coloca uma linha para expostos e uma linha para não expostos. Uma coluna para doentes e uma coluna para não doentes. Essa barra em cima da letra significa negação. Então, E é expostos, E barrado, não expostos. D, doentes, D barrado são os não doentes. E aí, normalmente, a gente faz nessa sequência. A, B, C, D, para criar as fórmulas. Então, olha só. Total de doentes A mais C são todos os indivíduos doentes, sejam aqueles expostos ou não. B mais D é o total de indivíduos sadios, não doentes. Se eu fizer a soma do A mais B, eu vou ter o total de expostos. E a soma do C mais D é o total de não expostos. Então, normalmente... eu não estou conseguindo usar o... tá. Normalmente, o problema ou ele dá a tabela, ou ele dá as informações para a gente montar a tabela. O grosso da tabela está no A, B, C, D. Mas é bom a gente calcular as somas, né? As somas dos doentes, sadios, expostos e não expostos do lado que ajuda no cálculo. Aí, olha só. Prevalência. A prevalência é o número de casos de doentes, então é o A, dividido pelo total dos expostos. Aí o total dos expostos, olha só, quem são os expostos? Esses daqui, ó. Total dos expostos A mais B. Então, se eu quero a prevalência dos expostos, eu vou pegar todos que mostraram a doença, dividido por todos que foram expostos ao fator. E a prevalência dos não expostos? É muito parecido. Vou fazer na linha de baixo. Quem foi que desenvolveu a doença? É esse grupo C aqui, sobre todas as pessoas que não foram expostas ao fator. C mais D. Isso daqui vai me dar um decimal, sei lá, 0,2. Esse daqui vai me dar um outro decimal, 0,4. E aí, para calcular a razão de prevalência, razão é divisão. Então, eu vou fazer uma prevalência dividida por outra. A prevalência dos expostos dividido
pela prevalência dos não expostos. Então, no exemplo que eu dei, faz de conta que a prevalência de exposto é 0,2 e a do não exposto é 0,4. A razão de prevalência nesse caso seria 0,2 dividido para 0,4. A razão de prevalência vai ser 0,5. E aí, o que significa esse número que a gente calculou no final? A razão de prevalência. Existe uma escala. Então, nesses pontos da escala do fator de associação, que nesse caso é a razão de prevalência, começando do 0 até o 1. Acima do 1 significa que as pessoas que foram expostas ao fator adoeceram mais do que aquelas que não foram expostas. Isso indica risco. Então, naquele exemplo que eu dei de desnutrição e pré-natal, se a quantidade de pessoas que tiveram baixo peso na infância foi mais relatada em casos em que as mães não fizeram pré-natal, então não fazer o pré-natal indica risco para baixo peso. Então, quando tem uma razão de prevalência tipo de 2,5, então indica que existem 2,5 vezes mais chance de um indivíduo desenvolver a condição, o agravo, a doença, quando ele é exposto àquele determinado fator, do que quando ele não é exposto. Mas também existe a região de proteção, que é entre 0 e 1. Nesse exemplo que eu dei aqui, a prevalência dos expostos é 0,2. A prevalência dos não expostos é 0,4. Então aqui quem foi exposto teve menor prevalência. Então, de uma certa forma, a pessoa que foi exposta acabou se dando bem, porque ela tem menos risco de adoecer. E aí a razão de prevalência deu 0,5. Bem aqui, 0,5. Isso daqui poderia ser uma vacina, poderia ser qualquer medida profilática, medidas de promoção de saúde, qualquer coisa que oferece proteção, né? Assim que a gente define quando que um fator ele é de proteção ou de risco. Existem estudos que eles dão mais faixas. Então, tipo assim, a razão de prevalência está entre 1,2 e 1,5. Aí ele totalmente na área de risco. Ou então a razão de prevalência está entre 0,2 e 0,7. Ele está totalmente dentro de proteção. Se existisse um estudo que ele dá o resultado dele por faixa e ficasse assim, 0,8 para 1,2, tem uma parte que é proteção, tem uma parte que é risco. Então não está muito bem definido. É a parte que é inconclusiva. Então essa região próxima do 1, a gente diz que tem falta de associação. Ou então pode acontecer assim. Tem um estudo que calculou a razão de prevalência e foi 1,1. 1,1 significa risco? Sim, porque é maior do que 1. Mas vocês concordam que 1,1 é um risco pequeno do que comparado com 2, 1,5, 4? 1,1 tem só 10% de chance a mais de desenvolver a doença com relação àqueles que não foram expostos. Da mesma forma, se um estudo calcula uma razão de prevalência de 0,9 ou 0,8, ele oferece proteção, beleza. Mas não é assim uma proteção muito significativa, é uma proteção fraca. Então, próximo do 1, o 1 em si é falta de associação. Próximo do 1 é a associação fraca. Maior do que 1, risco. Menor do que 1, proteção. E nunca pode ser negativo. Aí vamos para esse casinho aqui que eu montei. Durante o mutirão de saúde comunitária, foram ofertados diversos serviços à população de um bairro periférico em Manaus. Um dos mais procurados foi o teste rápido, que é um teste preliminar para IST. Foram realizados 457 testes de IST durante 2 dias de ação e foram diagnosticados
39 positivos. Aí a gente já pode começar a delimitar. 457 testes. Eu tive 39 positivos. Se eu tive 39 positivos, 418 foram negativos. Um estudante de graduação em enfermagem que acompanhava o mutirão, né, observou que muitas pessoas que testavam positivo eram moradoras de rua e se questionou sobre qual era a relação entre esse fator, ser morador de rua, e o desfecho, que é o teste de ST positivo. Haviam 101 testes realizados em moradores de rua, dos quais 25 resultaram positivos. Então, morador de rua é o nosso fator de exposição. Então, aqui, o que eu vou chamar de exposto são aqueles indivíduos que eram moradores de rua. O meu número de expostos foi 101. Só que aí, nesses expostos, eu tenho expostos com a doença e sem a doença. 25 foram os resultados positivos. Então, desses 101, 25 são os doentes. Então, os sadios são 101 menos 25, 76. Ah, vocês lembram que o total de positivos, testes positivos, foi 39? Então, dá para a gente correlacionar também os não expostos. Não expostos. Se no total foi 457 testes, menos 101, isso significa que os que não foram expostos foi 356. Então, 356 indivíduos que fizeram testes não eram moradores de rua. E aí eu vou separar quem é doente, quem não é doente. O total de testes positivos foi 39. Eu encontrei 25 positivos entre os expostos. Então, o resto, 14, isso. 14 são os testes que deram positivos entre os não expostos. E aí eu posso calcular 356 menos 14, 342. Os que não eram expostos e não desenvolveram a doença, que não deu teste positivo. Aí repara que aqui eu montei só um esquema baseado com texto, na ordem que vinha no texto. A melhor forma é montar a tabela de contingência. Expostos, não expostos, doentes e sadios. Então aqui na primeira na primeira linha, eu vou colocar os que foram expostos e falar quantos deles tiveram a doença e quantos deles não tiveram. Dos expostos foram 101, 25 diagnosticaram positivo. Então temos 76 total de sadios. Agora eu vou fazer a linha dos não expostos. Dos não expostos, a gente pode botar aqui também o total. Ó. O total, 25 mais 76 dá 101. Dos não expostos, eram 356. E eu tive 14 doentes e 342 não doentes, sadios. Eu posso calcular, então, deixa eu ver onde é que eu faço, a prevalência dos expostos. Dentre os expostos, quantos tiveram diagnóstico positivo? Então, a prevalência é o número de casos sobre o total da população. Se eu estou falando dos expostos, o número de casos está aqui, ó, 25. E a população de expostos é 101. Então, a prevalência dos expostos é 25 dividido para 101. Então, eu vou encontrar a prevalência de expostos. Deixa eu ver aqui no telefone.
vai dar perto de 25%, né? 25 dividido para 101. 24,7%, né? 0,247. Então essa é a prevalência dos expostos. Aí eu vou calcular agora a prevalência dos não expostos. Eu tinha um total de 356 pessoas que não eram moradores de rua. Desse total, 14 foram diagnosticados com IST. Então, número de casos dividido pelo total da população. Opa, perdão, aqui não é R não, é P. Prevalência dos não expostos. 14 dividido para 356. 0,039. Então, a razão de prevalência, ela é a prevalência dos expostos dividido pela prevalência dos não expostos. 0,247 dividido para 0,039. Dois, quatro, 7,039. 6,3. Então, de fato, o que aquele estudante observou durante a ação se confirmou e foi possível mensurar por essa medida de associação. O indivíduo ser morador de rua aumenta o risco dele em mais de 6 vezes em contrair uma IST do que se ele não fosse morador de rua. E aí isso daí pode, por exemplo, orientar uma política pública. Então, criação de casas comunitárias, abrigos, albergues, podem diminuir o risco a desenvolvimento de infecções sexualmente transmissíveis. Então, nesse caso aí, razão de prevalência bem maior do que 1, né? Mostrando que é um risco forte. Muito bem. Agora, vamos falar um pouco de estudos ecológicos. Na verdade, esse daqui de estudo ecológico, ele deveria estar junto com relato de casos e série de casos, porque eles são estudos que são descritivos. Eles não têm efeito de comparação. Então ele tem uma evidência menor, né? Mais fraca. Características. Esse estudo ele é feito trabalhando com dados agregados. O que significa esse agregados? É um coletivo, é um resumo. Então, enquanto no estudo de transversal eu vou fazer lá, eu vou ter uma ficha para cada paciente, eu vou ter tipo assim na minha planilha do meu Excel, eu vou ter lá paciente número 242, exposição, desfecho. Aqui não, eu vou ter uma média, né? Eu vou trabalhar com medidas sintéticas aqui, ó. São comparadas através de medidas sintéticas. Então eu vou usar média, eu vou usar taxa, pode usar mediana. Então esses dados trabalham de forma resumidamente grupos. Na verdade, o indivíduo objeto do estudo aqui é um coletivo, é uma população. Aí tem que estar caracterizado dentro de um espaço, né? Dentro de um período de estudo, aquelas características lá das variáveis epidemiológicas. Pode ser feito a partir de um estudo transversal. O lance é que a gente, quando pega um estudo transversal e condensa para fazer o ecológico, a gente perde a individualidade. É um estudo mais rápido para se fazer, ele é interessante nesse aspecto, mas não tem o poder de fazer aquela análise de comparação.
de risco, na verdade, né? Então ele vai comparar a característica de uma população entre as populações ou em um espaço com outro espaço, ou ainda em momentos diferentes. Então eu posso pegar lá e separar numa mesma cidade população A, população B. Então, por exemplo, que faz o uso de medicamento A, que faz o uso de um medicamento B. Eu posso separar comparando espaços. Então eu posso comparar cidade A com cidade B, por exemplo. Ou ainda comparar em momentos diferentes, fazer uma comparação cronológica, né, temporal. Aí, como eu falei, trabalha com medidas sintéticas, ele é bem resumido. E assim como, aliás, e por perder aquelas características individuais, não pode estabelecer correlação entre exposição e desfecho. Desfecho, efeito, né? Mesma coisa. Então aqui é um estudo ecológico para microcefalia. E aí ele faz a comparativa por ano. E aí numa época, no ano, e aí o número de casos aumentando. Então aí ele fez um estudo ecológico temporal. Vantagens e desvantagens. Dá para ver que ele é parecido com aquele do transversal, né? Por ser simples, ele é rápido e barato. Na verdade, ele inclusive consegue ser mais simples do que o transversal, porque ele pode pegar dados que já são coletados, né, pelo sistema de vigilância, pelas secretarias, ou então o estudo ecológico pode ser feito até a partir de outros estudos transversais, condensando os resultados dos estudos transversais. Por ele ser mais simples e mais rápido, ele é muito bom para testar rapidamente novas hipóteses. Então, o pessoal de saúde pública usa bastante esses estudos epidemiológicos para ganhar agilidade em situações que precisam de uma resposta rápida. E ele pode fazer o grande lance, né, do estudo ecológico, por ser um estudo coletivo, ele faz a comparação entre regiões. Então, lá no diagramazinho da, da aula passada, do vídeo passado, tinha os estudos observacionais, aí estudos analíticos, e dentro dos estudos analíticos tinha lá série de caso, relato de caso, transversal, ainda puxava uma setinha para o estudo ecológico. Que o estudo ecológico, junto com o estudo comunitário, são os dois estudos que a gente tem para estudos coletivos, que analisam não um indivíduo, mas um grupo de pessoas. A diferença é que o ecológico ele é um estudo observacional e o comunitário é um estudo de intervenção, é um ensaio. E aí os pontos negativos. Heterogeneidade na mensuração. Então eu posso medir em locais diferentes, populações diferentes, períodos diferentes. Então isso daí pode vir com viés de informação. De tipo assim, a gente começa a questionar, será que a qualidade da aferição dessas informações foi a mesma? Se manteve? Ou será que antes foi feito de uma maneira mais precária e agora não? Então eu não vou ter a mesma certeza do resultado. Então a heterogeneidade é uma coisa que tem que ser observado na hora da descrição da metodologia em estudos ecológicos. E a associação entre exposição e desfecho não pode ser individualizada, porque justamente aquele caráter coletivo. Então, se eu ganho tempo, se eu ganho agilidade, se eu reduzo o custo na hora de fazer esse estudo coletivo, eu não posso individualizar. Então, se a gente for fazer. Inclusive, no slide que falava sobre nível de evidência para causalidade, o estudo ecológico ele estava bem embaixo na pirâmide ecológico para estabelecer causalidade. Aí depois vem o transversal, porque o transversal ele vai pegar individualmente. Então eu posso
correlacionar vários fatores e fazer uma generalização para as individualidades de cada sujeito. No ecológico, não. Ele é muito mais daquela população, daquela região, daquele período que foi analisado. Então, ele é muito mais generalista e perde bastante o caráter individual. Por outro lado, por ele ser generalista, né, ele é muito bom para a saúde pública. Voltando para os estudos observacionais analíticos, a gente começou falando de transversal, só que o transversal ele pode ser feito com comparação ou não. Não obrigatoriamente o transversal vai ter aquela razão de prevalência. Mas se tiver, ele é um observacional analítico. Aí os outros observacionais analíticos mais robustos são coorte e caso controle. E agora a gente vai ver coorte. Então, esse nome coorte vem das legiões romanas. Porque, tipo assim, né? O exército romano, ele era organizado em colunas. Cada coluna dessa tinha lá o seu comandante, tinha a sua função específica, e aqueles soldados, aqueles legionários daquela coluna, eles acompanhavam a estratégia, as ordens do seu líder. Então, eles eram determinados de coorte. Então, coorte número 1, coorte número 2. E aí poderia ter várias coortes dentro de uma legião. Então, a ideia da coorte é ser um estudo de acompanhamento. Não tem muito assim nomes que nem tinha no transversal para coorte, mas ele pode ser chamado também de estudo de incidência, porque se no transversal a gente mede a prevalência, né, os casos que tem, a incidência, que são os novos casos, ela é, via de regra, obtida através de estudos de coorte. E aí nós vamos fazer um acompanhamento. Normalmente, esse acompanhamento é prospectivo. Então, o pesquisador, a equipe, vai acompanhar lá os indivíduos, eles vão ser expostos ou não e podem desenvolver a doença ou não. Existe na literatura falando sobre coorte retrospectiva, que é chamada de não concorrente. A concorrente é a prospectiva e a não concorrente é a retrospectiva. Retrospectiva. Eu particularmente acho a não concorrente assim muito fraca, porque a ideia da coorte é fazer um acompanhamento. E quando a gente faz esse acompanhamento para trás, vai estar muito sujeito a viés de informação, da viés de memória do voluntário lá da pesquisa que está sendo acompanhado. Porque normalmente quando não se desenvolve a doença, tem menos chance dele lembrar se ele foi exposto ou não a determinado fator. E se a gente for comparar, a coorte não concorrente, a coorte retrospectiva, ela é muito parecida no desenho com caso controle. Mas, assim, tem mais chance da professora Rita cobrar essa classificação em coorte concorrente e coorte não concorrente. Já o professor Antônio, ele até cita esse lance de coorte não concorrente, mas ele dá mais preferência à coorte prospectiva. Aí, olha só, a gente pode testar a hipótese, o que no estudo transversal não dava para testar, né? A gente apenas formulava a hipótese no estudo transversal. No estudo de coorte, eu posso testar a hipótese, como eu vou estudar incidência do acontecimento dos novos casos, eu vou avaliar então o risco de uma pessoa desenvolver. Um problema da coorte é que, como tem que ter esse segmento, né, de acompanhar os voluntários e tudo mais, e por ser um estudo observacional,
o pesquisador ele não tem influência sobre exposição. Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou fazer uma coorte sobre tabagismo. E aí eu vou selecionar 100 pessoas que, que fazem uso de fumo e 300 pessoas que não fazem. Mas vamos dizer que só por estar fazendo parte de um estudo, a pessoa começa a se questionar sobre os seus hábitos e aí ela decide parar de fumar. E aí daquelas 100 pessoas que eu tinha, tipo assim, né? 100 expostos, 300 não expostos. Pode acontecer mudança de segmento. Então pode acontecer desses 100 pessoas aqui, 50 passarem para não fumantes. E aí pode terminar o estudo assim. E aí isso daí vai comprometer. Porque quando a gente vai estabelecer a amostra, o tamanho dos grupos de exposto e não exposto, isso daí é calculado estatisticamente. E aí, se tem mudança significativa do segmento, ou o estudo é invalidado, ou então ele é publicado assim, mas publicado com uma observação de que o resultado não é tão seguro quanto seria se todo mundo tivesse continuado dentro do seu grupo. Aí, olha só, um esqueminha aqui de estudo concorrente. A exposição aqui, baixo peso ao nascer, que é caracterizado, o valor de referência é 2,5 kg. E aí correlacionado com mortalidade infantil. Então eu tenho aqueles que têm um peso menor do que 2,5, esses daqui são expostos. E eu tenho os que têm o peso ideal, ou seja, não expostos. E aí, pegando os dados na maternidade, eu vou acompanhar para frente, normalmente. No caso aqui é concorrente, né? Então sempre vai ser para frente. Mas eu vou acompanhar quais deles que tiveram o desfecho do óbito. Então aqui, ó, desfecho, não desfecho, desfecho, não desfecho. E aí na coleta dessa estrutura aí, desse tipo de desenho, a gente monta a tabela e calcula o risco relativo. É muito parecido com a razão de prevalência. Se você pegar uma questão de risco relativo e calcular como se fosse de prevalência, o resultado ele vai ser o mesmo. O que muda é a interpretação. É tipo a justificativa do que significam as coisas e quais são as conclusões que a gente pode tirar do risco relativo e da razão de prevalência. Vantagens e desvantagens. Então, como a gente está analisando temporalmente, o esquema ele é muito parecido com aquele esquema da história natural de doença. Não sei se vocês lembram, risco, aí o risco vai aumentando, o risco vai aumentando, aí vai passar o limiar de saúde, subclínico, aí desenvolve alterações histológicas, bioquímicas, aí chega nos sinais e sintomas, atravessou o horizonte clínico. Então aqui, inclusive o desfecho também e a recuperação. Então, o esquema de acompanhar prospectivamente do estudo de coorte, ele é muito bom para descrever as etapas e analisar as etapas da história natural de doença. Então, além disso, ele é muito bom para medidas diretas de risco. Então, tipo assim, o estudo transversal ele calcula prevalência, mas em termos de risco, o ideal mesmo é o estudo de coorte. E ele é bom para avaliar exposições raras. Por que as exposições raras? Porque se eu vou ter lá dois grupos, eu vou pegar a minha amostra e vou separar. Eu posso definir quantas pessoas vão estar sujeitas àquela exposição. Normalmente, os não expostos, para significância estatística, é maior do que os expostos. Mas aí pode ser tipo assim, expostos 20, não expostos 100. Mas eu posso
pedir voluntários, né? Recrutar voluntários, aumentar a minha amostra até ter um valor significativo de expostos. Se eu fosse pegar aleatoriamente 120 pessoas, uma doença rara, ela ia ter 2 pessoas expostas e tipo 118 não expostas. Então aqui numa distribuição aleatória, eu ia ter uma quantidade de exposição muito pequena. E no estudo de coorte não. Eu posso escolher quantas pessoas, escolher entre aspas, né, porque é feito pela estatística. Mas eu posso eleger quantas pessoas vão ser acompanhadas para ter uma melhor análise estatística. O estudo de coorte, por ser um estudo observacional, assim, se eu faço um estudo sobre tabagismo, exposição a IST por não usar preservativo, eu, como pesquisador, eu não estou definindo que as pessoas vão ou não se colocar em exposição àquele risco. Elas que, por conta própria, por seus hábitos, por suas crenças, que estão fazendo aquilo. Então, o comitê de ética ele é muito menos criterioso para aprovar estudos de coorte do que ensaios clínicos. Então, um estudo de coorte ele pode, por exemplo, ter um objetivo parecido com determinado ensaio clínico, só que sem a escolha da intervenção. Então, o pesquisador pode querer. Aliás, tem coisas que nem dá para a gente fazer intervenção, né? Tipo assim, vamos dizer, alcoolismo na gravidez. Durante a gestação, tem muitas. É muito risco pro feto de desenvolvimento do tubo neural e tudo mais. Então, não é ético um ensaio controle, um ensaio clínico randomizado, para eu escolher tantas gestantes vão fazer um consumo de álcool, um consumo mediano, um consumo moderado, consumo livre de álcool, tem um grupo controle que não vai fazer consumo. Isso daí o comitê de ética não aprova. Mas eu posso levantar dados nas UBSs das mães que estão fazendo pré-natal e acompanhar elas. E aí, durante o pré-natal, ela vai dizer, ela, óbvio, ela é orientada para não fazer uso de substâncias que são prejudiciais, principalmente no primeiro trimestre, mas se o usuário, se o paciente assumir o risco e se colocar naquele fator de exposição, a gente não pode fazer nada. E aí uma vantagem, né, que pode ter desse tipo de situação é fazer um estudo observacional. E aí seria mais fácil de ser aprovado. Desvantagens. Difícil, né? É muito difícil, então. Essa operacionalização é colocar o estudo em prática. E está muito relacionado com outro tópico, que é o custo e a duração. Porque normalmente, assim, eu posso fazer um estudo de coorte que dura um mês. Né? No caso de uma gestação, eu vou acompanhar por alguns meses. Mas algumas doenças, algumas condições demoram anos para aparecer. Então, eu vou ter que ter uma equipe, eu vou ter que consultar algumas vezes, no mínimo para ser um estudo de coorte tem que ser 2 vezes. Mas eu posso consultar 3, 4, uma vez por ano. E aí tudo isso vai gerar custo. Isso se gerando custo e aumentando a duração, faz com que a realização do estudo seja mais difícil. Tem aquele problema da perda de segmento. No estudo de coorte, é uma coisa muito delicada a perda de segmento, porque ela compromete o resultado e pode até invalidar o estudo. E ele é inadequado para doenças raras. Aí veja bem, ele é bom para exposição rara, porque eu posso lá eleger a minha exposição, quantos indivíduos vão ser expostos. Mas se mesmo assim, imagina que eu faço um estudo assim, 50-50. Expostos e não expostos. 50 indivíduos expostos e 50 indivíduos não expostos.
Mas se a ocorrência da doença é de 1%, talvez desses 50 que sejam expostos, eu tenha um ou nenhum que desenvolveu a doença de fato. Então, para doenças raras, não é interessante um estudo prospectivo assim do coorte. Aí, nesse caso, é mais legal a gente já pegar com os doentes, selecionar as pessoas que apresentam a doença, que apresentam a condição, e verificar como que foi a exposição dela, que é o que o caso controle faz. Mas esse negócio aqui é uma coisa que cai muito em prova para confundir. Porque tem raro, né? Só que o coorte, ele é bom para exposição rara, porque eu vou acompanhar a exposição, mas a doença vai ser da história natural lá, de como ela se desenvolver. Então a doença eu não acompanho. Então doenças raras, eu não tenho controle sobre quantas pessoas vão adoecer. Aí vamos para a medida de associação. Então, se lá no estudo transversal era a razão de prevalência, aqui é o risco relativo. Esse slide é muito parecido, eu só fiz copiar o slide anterior e fazer umas modificações. Então aqui a gente faz o total para facilitar a conta, tudo mais. E aí os cálculos. Então, ó, incidência dos expostos. A incidência, que é a mesma coisa que risco, né? São sinônimos. Então, como é que eu vou calcular o risco dos expostos? Aqueles que apresentaram a doença sobre o total de expostos. É igualzinho à prevalência. Só que a prevalência é feita no momento, naquele instante. É a foto. O estudo de coorte, a gente diz que é um filme, porque eu vou ter uma sequência de várias situações acompanhando em várias etapas ao longo do tempo. E aí eu posso ter uma incidência aqui, eu posso ter mais incidência aqui, eu posso não ter incidência num outro momento, aí volta a ter incidência. Então eu calculo a incidência dos expostos, a incidência dos não expostos. E aí eu vou fazer a divisão entre eles. É muito parecido com a razão de prevalência. Por isso que eu disse, numa questão, se você calcular a questão de risco relativo como se fosse razão de prevalência, matematicamente vai dar a mesma coisa. Qual que é a diferença entre eles? O conceito. Porque a razão de prevalência, ela é do momento, daquele instante. E o risco relativo é da incidência, daquilo que eu estou acompanhando. Aí o diagramazinho de exposição e de proteção e risco é igualzinho. O 1 ele mostra falta de associação. Então, perto de 1 os valores têm fraca proteção ou fraco risco. E maior do que 1, tipo assim, 1.3, 1.5 já considera assim um risco apreciável. E 0.8, 0.7 para baixo já mostra um fator de proteção interessante. Aí vamos para esse exercício aqui. Caso 2. Um estudo foi conduzido para examinar a relação entre tabagismo, AVC e idade. A incidência de AVC para cada 1.000 pessoas em um período de 10 anos, que ele fala que é o risco absoluto, então repara que ele já está me dando a incidência. Eu não vou calcular naquela tabelinha A dividido por A mais C, B dividido por B mais D. Não, porque ele já está me dando na tabela. Aí ele fala assim, a incidência segundo idade e a exposição ao tabagismo. Então aqui são dois estudos. Para o grupo de 40 anos, para o grupo de 60 anos. Na verdade, são duas classes dentro do estudo. Né? Então, 7,4 em cada 1.000 pessoas não fumantes tiveram um AVC. E 29,7 em cada 1.000 fumantes tiveram um AVC. Aí a letra A pede assim: qual é o risco relativo de AVC entre fumantes na faixa dos 40 anos? Então aqui eu já tenho o risco absoluto. Esse risco já é incidência. Só que aqui é risco dos não expostos.
A exposição que a gente está analisando aqui é a exposição ao tabagismo. Então, risco dos não expostos, 7,4 em cada 1.000. Risco dos expostos, 29,7 em cada 1.000. Aí eu vou calcular o risco relativo. Risco daqueles que foram expostos, dividido pelos risco dos não expostos. Eu estou colocando aqui o valor da fração só para vocês perceberem, confirmarem que isso daqui já é um risco. Mas se eu tivesse colocado o valor mesmo, só 7,4, 29,7, vai dar no mesmo, porque eles vão se cancelar, né? Aí essa primeira é o risco do exposto, essa fração. A outra fração eu vou botar de cabeça para baixo. E qual é o risco? 7,4. Aí corta 1.000 com 1.000, aí aquilo que eu estava falando. Como aqui já foi calculado para 1.000 pessoas, eu poderia ter começado assim direto. 29,7 são os expostos ao tabagismo, 7,4 os não expostos. Vai dar um risco relativo bem alto. Deixa eu ver aqui. 29,7 dividido para 7,4. 4,01. Ou seja, para uma pessoa que tem na faixa dos seus 40 anos, o fato dela fumar aumenta o risco em 4 vezes dela ter um AVC. Aí vamos fazer, isso daqui foi para a letra A, vamos fazer o cálculo para a letra B. Esse risco relativo na letra B vai ser o risco dos expostos dividido pelo risco dos não expostos. Aí os expostos na faixa dos 60 anos foi 110,4. E os não expostos, 80,2. Aí, como eu falei, né, aqui já é um risco, já é uma taxa, eu vou colocar ela direto e calcular o risco relativo. Cento e 10,4 dividido para 80,2. 1,37. Beleza. Para cálculo é só isso. A gente pode comentar alguma coisa, né, de tipo, a idade aumenta o risco de AVC. Fumar aumenta o risco de AVC. Um paciente com 40 anos, se eu estou atendendo um paciente na faixa dos 40 anos e ele tem histórico, tem outros fatores de risco, hipertensão, diabetes, e ele é tabagista, eu, como clínico, vou fazer um esforço muito grande para gerar uma mudança no estilo de vida e ele diminuir a carga tabágica ou mesmo abandonar esse hábito. Agora, um paciente de seus 60 anos que faz uso de cigarro, tabaco, e eu estou fazendo tratamento para prevenir AVC, eu vou fazer a recomendação do estilo de vida? Vou, mas assim, não vai ser com a mesma ênfase que eu tenho que dar para um paciente de mais jovem. Porque com o aumento da idade, o risco associado pelo cigarro, pelo tabagismo, ele diminui significativamente. Então, para melhorar a relação com o paciente, para evitar problemas de abstinência, talvez eu nem dê assim tanta importância do que um paciente jovem. E aí a gente pode até imaginar, né? Um paciente então de 30 anos com outros fatores de risco que faz uso de cigarro, então tem que ser tem que ser exposto, tem que ser trabalhado com bem mais ênfase essa questão da mudança de estilo de vida. Mas isso daí já é coisa da clínica, não vai ser cobrado esse tipo de interpretação, né? Mais para título de conhecimento de vocês.
E agora, estudo de caso controle, que é o último estudo observacional analítico. Então, o caso controle, ele é, via de regra, o estudo analítico retrospectivo. Dá para fazer coorte retrospectiva? Dá. Mas assim, uma coorte retrospectiva, para mim é melhor fazer caso controle, se o indivíduo quer fazer coorte retrospectiva. Então ele busca a associação de risco a partir do desfecho. Então lá na coorte eu estava avaliando a exposição para medir a incidência. Então eu não sabia quem ia ficar doente ou não. Eu sabia quem estava sendo exposto, né? Quem fazia uso de cigarro ou não, quem não fazia pré-natal. Aqui não. Eu já vou pegar os casos, eu já vou ter as situações e vou retrospectivamente comparar se ele foi exposto ou não. Então, em termos de custos, de velocidade, de simplicidade, o estudo de coorte, o estudo de caso controle é mais eficiente do que o de coorte, dá para fazer mais rápido. Ele é um bom estudo para doenças que têm baixa incidência, porque aqui no coorte, se tivesse baixa incidência, né, eu poderia até não ter a situação de um indivíduo do meu acompanhado lá, dos expostos, de talvez dentro dos expostos ninguém desenvolver a doença. E aqui não, como eu já começo com as doenças, eu vou escolher quantas pessoas, que são os casos. Os que começam com as doenças a gente chama de casos, e aqueles que não desenvolveram a doença são os controles. E ele é muito bom para análise multifatorial. Eu posso fazer vários grupos no mesmo estudo. Então, começa aqui, ó. No presente, o pesquisador ele vai identificar, para esse exemplo aqui, microcefalia. Então, os neonatos que apresentaram microcefalia, a gente volta e vai identificar se as mães foram ou não expostas ao Zika vírus. E aí a gente acompanha também, tipo assim, naquela maternidade, naquele estado que está sendo feito o estudo, os pacientes que não desenvolveram a doença. Então são os controles. E aí eu vou ver se eles foram expostos ou não. Normalmente, o que a gente espera, né? Quando existe uma associação de risco? Que os casos eles têm maior proporção de expostos e que os controles têm maior proporção de não expostos. Isso daí a gente avalia pelo odds ratio. Ah, tá. Ainda tem uma coisa que é a tal do pareamento. Porque, tipo assim, na hora de estabelecer quem é caso e quem é controle, eu posso pegar aleatoriamente. E... eu quero lá 100 casos, 300 controles, e esses 100 casos, sei lá, vamos dizer que ao longo do ano no hospital apareceram 400 casos, mas eu vou pegar no meu estudo 100, levantar lá o histórico de 100. Como que eu vou escolher esses 100 do total da população de casos do hospital, da secretaria? Eu posso fazer isso aleatório, que a gente chama de não pareado, ou eu posso parear por alguma característica. Porque, por exemplo, microcefalia. Será que tinha diferença do pré-natal? Então eu poderia pegar assim, desses 100 casos, eu poderia parear ele para pré-natal. Aí falar assim, 50 fizeram pré-natal, 50 não fizeram pré-natal. E aí eu estou pareando para tentar igualar, para tentar distribuir igualmente, né? Aí é o lance de equidade, que nem do SUS. A gente vai tratar os diferentes de maneiras diferentes para tentar promover a igualdade do resultado. Então aqui eu vou distribuir, claro, né? Se tiver informação prévia, isso daí a gente estuda também pelo histórico da doença. Eu vou distribuir a minha amostra de casos em 50-50. Porque eu não quero ver a influência do pré-natal, eu quero ver a influência do Zika vírus em si.
E aí eu estou pareando. Aí eu posso fazer pareamento por idade, por sexo, por condição social, por adesão ou não a determinado tratamento, medicamento, medidas de prevenção. Então a ideia do pareamento é tentar estabelecer uma equidade entre os casos para que eu não tenha outros fatores. Parecido também com aquela parada de fator de confusão. Inclusive, o caso controle é aquele que tem mais perigo de viés, justamente por causa dessas interrelações. Então, tipo assim, se eu tenho a vantagem de fazer análise multifatorial, pô, legal, eu posso analisar muitas coisas ao mesmo tempo, essas muitas coisas ao mesmo tempo também podem prejudicar o estudo e gerar viés dentro do estudo. Vantagens e desvantagens. Então, olha só. Em relação ao estudo de coorte, porque coorte e caso controle são os estudos observacionais, analíticos, que acompanham o tempo, né? São longitudinais. Dentre os longitudinais, né, caso controle e coorte, o caso controle ele é mais simples, precisa de uma menor amostra, pode ficar pronto mais rápido, tem um custo menor do que o de coorte. Então, em termos de objetivo, caso controle e coorte, eles podem ser feitos para objetivos diferentes e o caso controle, perdão, eles podem ser feitos para objetivos semelhantes e o caso controle ele é mais rápido. Ele tem a vantagem também de não ter a perda de segmento, que é o principal, junto com a exposição, junto com a doença rara, é o principal ponto negativo do de coorte, é que a gente não tem perda de segmento. Porque a gente já vai começar com os doentes. E aí eu vou olhar para trás e todo mundo que eu estudar vai entrar no cálculo do estudo. E ele é bom para doenças raras. Porque como eu vou fazer assim, né? Caso e controle, eu posso pegar no caso os raros. Então, tipo assim, num determinado ambulatório, 20 pessoas apresentaram uma doença e das que foram tratadas com suspeita, 2.000 pessoas não apresentaram. No meu estudo, eu posso pegar as 20 ou eu posso pegar as 10 e aqui eu posso pegar só umas 40. Normalmente o controle é maior do que o número do grupo de casos, mas eu não preciso de um absurdo. Eu posso pegar só a quantidade que eu necessito para estabelecer a validade estatística. E aí, nesse caráter de seleção, como eu vou selecionar os casos, eu vou selecionar os doentes, ele é bom para as doenças raras. Deixa eu apagar aqui esse negócio. Vai, meu filho, botão direito. E os pontos negativos? No estudo de caso controle, eu não tenho nem prevalência e nem incidência. Prevalência a gente pega no estudo transversal, a incidência a gente pega no estudo de coorte. E um complicado aqui é viés. A professora Rita, ela citou viés de seleção e viés de informação. O professor Antônio ele não está abordando tanto o lance de viés esse semestre, mas em outros semestres ele já citou viés de seleção, viés de observador, viés de viés de confusão e ainda tinha mais um outro tipo de viés, eu não lembro. Enfim, o caso controle ele está muito suscetível a vieses. Então, na hora de selecionar o grupo, tipo assim, o pareamento ele serve justamente para tentar diminuir o viés de seleção. E a questão da informação, né? Como é um estudo retrospectivo, assim, se eu não pegar dados do até mesmo se for dados de prontuário, tipo assim, pode acontecer um erro no sistema e aí perder os arquivos. Ou então, se for para perguntar do paciente, se for para entrevistar, o paciente pode não lembrar. Então, essa questão da recuperação, todo estudo retrospectivo ele tem essa deficiência, essa vulnerabilidade na hora de recuperar as informações.
E ele é muito ruim para as exposições raras. Aí vocês veem que isso daqui é exatamente o contrário do cohort, né? O cohort ele era bom para exposição rara e ele era ruim para doença rara. E aqui é o contrário. E aí a medida de associação é o odds ratio. Aí o odds, ele já é um negocinho um pouquinho diferente do que a gente calcula na razão de prevalência e no risco relativo. A tabela de contingência é a mesma, a diferença é no cálculo do odds. Porque o odds, a tradução em português mais próxima de odds seria a chance. Mas a gente não usa tanto chance em português como nesse sentido. Por isso que o símbolo da medida de associação é OR. A gente normalmente fala mais nos estudos, mesmo estudos em português, em livros de epidemiologia em português, a gente fala muito mais em odds ratio do que razão de chance. Porque qual que é o lance do odds? O odds, ele é uma proporção entre a probabilidade de uma coisa acontecer e a probabilidade de uma coisa não acontecer. Então, para aqueles indivíduos que apresentaram a doença, o caso, qual é esse odds do caso ser exposto? Então, se eu fosse fazer a probabilidade dele ser exposto no odds do caso, ia ser assim: A dividido por A mais C. Só que isso daqui é a probabilidade dele ser exposto. A probabilidade dele não ser exposto é C sobre A mais C. Vamos dizer assim, um valor de porcentagem. Se aqui for 25%, então eu tenho 75% de não ser exposto. O odds, nesse caso, é a divisão de um pelo outro. Ó. O A mais C cancela com A mais C, vai ficar só assim, ó, A sobre C. Então, a gente pode partir para essa divisão, ó, A dividido por C. Eu tenho 25% de chance de apresentar a doença exposto e 75%... na verdade está estranho isso, né? Esse odds está esquisito, deixa eu trocar. Se for assim, ó, 75, 25. Então, eu tenho 75% de chance de apresentar a doença sendo exposto e 25% de chance de apresentar a doença sendo não exposto. Então, o meu odds aqui é de 3. A minha chance de apresentar a doença é 3 vezes maior sendo exposto do que não exposto. E aí a gente calcula o odds para o caso e calcula o odds para o controle, para aquelas pessoas que não apresentaram a doença. Aí lá vai ter uma outra proporção. Sei lá, pode ser assim, ó, 40 a 60. Aí o odds do controle, para esse exemplo, ficaria 4 dividido para 6, 0,666. E aí eu vou calcular a divisão, a fração, a razão entre os dois odds. Então o odds ratio é assim, ó, o odds do caso dividido pelo odds do controle. Aí no exemplo aqui que eu dei, né, o odds do caso é 3, o odds do controle é 0,666. Nossa, eu não deveria nem ter feito... Eu acho que vai dar 5. Vou arredondar aqui para 5. Então essa é a razão de chance. O gráficozinho de análise é parecido com os outros. Acima de 1 oferece risco, abaixo de 1 oferece proteção. Quando é próximo do 1 indica falta de associação. Mas se você pegar uma questão de risco relativo e fazer com a fórmula do odds, vai dar errado. Eu falei, né? O transversal e o cohort, se tu fizer com a mesma conta, tu chega no mesmo resultado,
o que muda é a interpretação. Aqui não. Muda a interpretação, por causa do desenho do estudo e tudo mais, e muda também o cálculo. Acontece uma situação que para doenças que têm baixa incidência, o risco relativo ele vai tender a se aproximar do odds. Aí bora lá para o nosso exercício. Caso número 3. Em um estudo de caso controle sobre viagens aéreas prolongadas, sobre se viagens aéreas prolongadas são um fator de risco para tromboembolismo venoso. 60% dos casos e 40% dos controles fizeram viagens aéreas prolongadas. Então, eles foram expostos. Qual é a razão de chance desse estudo? Então, bora analisar aqui, ó. Caso, controle. Dos casos, a exposição é viagem aérea. Então, eu tenho 60% dos casos foram expostos à viagem aérea. Isso significa que 40% não foram expostos à viagem aérea. Eu consigo calcular aqui o odds do caso. O odds do caso vai ser 60 dividido por 40. O odds do caso vai dar 2,5. Opa, perdão. 1,5. Beleza. Agora no controle. 40% fizeram viagens aéreas prolongadas. Então, 40% foram os expostos, logo, 60% foram os não expostos. Vamos calcular o odds do controle. Então, expostos sobre não expostos. Vai dar aquela fração bonita de novo. Vou botar assim, 2/3. E aí, quando eu tenho o odds do caso e o odds do controle, eu posso calcular a razão do odds, o odds ratio. O odds do caso dividido pelo odds do controle. 1,5 dividido para 2/3. Dá 2 quebrado, deixa eu ver aqui rapidão. 1,5 dividido para 2/3. 2,25. Então, o odds ratio aqui é 2,25, que indica risco. Então, de fato, existe uma associação de risco entre viagens aéreas prolongadas e tromboembolismo venoso. Aí, rapidinho aqui, fazendo o resumo dos estudos observacionais e já preparando para os estudos de intervenção. A professora Rita ela trouxe 2 tabelas que eu achei muito legal, que compara estudos observacionais em geral e compara coorte com caso controle, que é o que normalmente costuma confundir o pessoal. Então a gente pode observar aqui, ó, o ecológico, que é o coletivo, aí vem o estudo transversal, estudo de prevalência, caso controle e coorte. Aí a gente pode ver o viés de seleção. O viés de seleção ele tem muito risco no de caso controle. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a seleção de quem é caso e quem é controle nesse tipo de estudo. Caso controle é retrospectivo, tem alto viés de memória. O transversal, na minha opinião, considero ele como moderado. Mas a tabela bota como alto aqui, né? Porque para mim o caso controle ele tem um viés de memória mais forte do que o de transversal. E no de coorte é baixo, né? Que a gente vai medir na hora lá, quando aparecer a incidência. Perda de acompanhamento. Aí aqui sim, o coorte leva desvantagem. E a gente nem faz acompanhamento em ecológico e transversal, né? Só compara entre coorte e caso controle. Viés de confusão, ele é alto no ecológico. Porque como perde aquela característica da individualidade, vou analisar os grupos, ele é bom por multifatorialidade, por outro lado, ele também pode ter muito viés de confusão.
tempo. Aqui está nas velocidades. O transversal ele está com médio, assim como o caso controle, mas o transversal ele é mais rápido do que o caso controle. E custo. Tempo e custo está casando, né? Se vocês observarem aqui, ó, baixo, ecológico, alto, coorte. Aí aqui, comparação entre coorte e caso controle. Para fazer o mesmo estudo, ó, tabagismo e câncer de pulmão. No estudo de coorte, eu vou começar com um grupo que não é fumante e o grupo de fumantes, né? Expostos e não expostos. No caso controle, eu já começo com os doentes e os sadios. Quem apresentou câncer de pulmão, quem não apresentou. No estudo de coorte, eu vou seguir até o desfecho, que é desenvolver o câncer. E no de caso controle, eu vou voltar para recuperar a história de tabagismo do paciente. Então aqui, ó, o estudo de coorte, ele compara a incidência de câncer pulmonar em fumantes com incidência de câncer pulmonar com os não fumantes. E no estudo de caso controle, eu vou comparar a frequência da história de tabagismo, ou seja, a frequência de exposição nos casos, e eu faço a mesma comparação de frequência de exposição nos controles, para fazer a comparação entre eles e obter o odds ratio. E aqui, a pirâmide de evidência científica. A epidemiologia, ela fornece uma base para a gente fazer estudos e interpretar estudos coletivos para aplicar na prática clínica. Então a gente pode dizer assim, ó, tem um pilar da epidemiologia, tem o pilar do conhecimento clínico, porque tipo assim, os estudos podem indicar um determinado tratamento. Se você não se sente seguro, se você não tem a habilitação para fazer aquele tratamento, tu não vai poder recomendar isso para o paciente. E aí tem outro pilar que é o do paciente. Porque às vezes a gente consegue a melhor evidência, a gente tem autoridade para determinado tratamento, para determinada prevenção, mas o paciente pode não estar de acordo. Então, o ideal para a prática das ciências da saúde baseadas em evidência é que seja feito com esses três pilares: do conhecimento coletivo, do conhecimento individual e do acordo com o paciente. Então, dentro os conhecimentos coletivos da epidemiologia, a gente pode determinar na base da pirâmide o relato de caso. Relato de caso e série de casos. Na verdade, um pouco antes aqui embaixo, eu poderia colocar opinião de especialista, ensaios in vitro, ensaios em vivo em animais, e aí, subindo mais um pouquinho, relato de caso e série de caso. Aí aqui ele colocou estudo transversal, dá para colocar aqui, entre o relato de caso e o estudo transversal, o estudo ecológico. Ecológico. E aí, se vocês observarem, esses três degraus aqui são estudos observacionais analíticos. E aí, transversal, caso controle e coorte. Então, normalmente, a sequência é essa. Começa com o relato de caso, aí a gente faz o estudo transversal, aí o estudo transversal vai formular a hipótese, aí a gente faz o estudo de caso controle, que é mais rápido, mais barato, mais simples, e aí para confirmar, faz o estudo de coorte, vai e segue por 10 anos, por 20 anos. Isso daqui só tratando-se em observação. Porque para a gente promover uma intervenção de um ensaio clínico, já tem que ter muita base em estudos observacionais para poder chegar no estudo do ensaio clínico randomizado. E aí, só para citar, revisão sistemática e meta-análise são estudos que vão compilar outros estudos de uma forma ideal
são feitas sobre ensaios clínicos randomizados, mas eles vão compilar os principais estudos daquela área para chegar numa conclusão geral. Então, revisões sistemáticas e meta-análises são estudos de outros estudos e isso gera a evidência mais forte dentro da prática baseada em evidências. É isso.